Olá pessoal, nesse vídeo você vai aprender a analisar e ler gráficos. Os gráficos são ferramentas muito importantes na divulgação de dados. Nós encontramos eles com bastante frequência em telejornais, em revistas, em jornais impressos ou em reportagens online. Para esse vídeo eu criei alguns gráficos. Esses gráficos possuem dados fictícios, ou seja, não são dados reais. Então vamos aqui para o primeiro gráfico. Esse gráfico é conhecido como gráfico de linhas ou gráfico de dispersão. O exemplo que eu trouxe trata-se das eleições. Então essa pesquisa aqui ela foi realizada por um instituto de pesquisa e nele traz o percentual, a porcentagem das intenções de voto da população para as eleições de 2018. Então, nós temos aqui que no dia 25 de agosto, 34% das pessoas entrevistadas declararam a intenção de voto para a candidata 1, 27% para a candidata 2, 17% para o candidato 3, 12% não souberam responder e 10% afirmaram que votaria branco ou nulo. Veja, aqui ao lado nós temos uma legenda. A legenda é de suma importância para a interpretação de um gráfico. É por meio dela que a gente sabe qual linha representa cada candidato nessas eleições. Nós podemos perceber ainda que houve um movimento crescente nas intenções de voto da primeira entrevista para a segunda entrevista feita por esse instituto de pesquisa. Quando a reta ela sobe, a gente fala que esse movimento é crescente. Quando ela desce, como é o caso aqui do dia 4 para o dia 14, nós falamos que é um movimento decrescente. Nós podemos perceber aqui que no dia 24, a última pesquisa que foi realizada, houve empate entre a candidata 1 e o candidato 2. Agora, nós temos aqui um segundo gráfico, também sobre as eleições de 2018. Se nós compararmos esses dois gráficos, percebemos que os valores estão distintos. Isto porque as pesquisas que foram realizadas nesse gráfico foi feita por um instituto de pesquisa específico, ao passo que essa foi feita por outro instituto de pesquisa. Nesse sentido, é sempre importante a gente saber a fonte da informação. E nos gráficos sempre aparece na parte inferior a fonte. Então, a fonte desse primeiro gráfico aqui é o Instituto 1. E a fonte desse segundo é o Instituto 2. Além dessa observação, há um outro elemento que não está presente nesses dois gráficos. Esse elemento é a margem de erro. A margem de erro é geralmente representada em cima de cada valor. Ela significa que o resultado dessa pesquisa ela pode variar algum percentual para mais ou para menos. Não entrarei em detalhes nesse vídeo sobre como a margem de erro é calculada. Aqui eu destaco só a importância de saber que ela existe e o que ela significa. O Instituto 1 fez a pesquisa de intenções de voto no dia 25 de agosto, ao passo que o Instituto 2 já havia feito no dia 15 de agosto. Então, é de suma importância entender em que período, em qual momento que essa pesquisa foi feita. Diferenças nos dias podem representar movimentação das intenções de voto da população ao longo do tempo. Bom, vamos agora para o segundo tipo de gráfico. Outro tipo de gráfico bastante utilizado é o gráfico de barras, ou colunas. A primeira informação que precisamos olhar em um gráfico é o seu título. O título necessita ser claro e informativo. Então, nós temos aqui que o título desse gráfico é a produção anual de grãos no município X, de 2008 ao ano de 2013. Nós temos na legenda café, soja, sorgo, arroz e feijão. Nós temos aqui no eixo X o ano. E nós temos no eixo Y a quantidade de grãos produzido em toneladas. Veja, essa é uma informação muito importante também. Nós temos que colocar a unidade de medida que estamos utilizando nesse gráfico. Então, aqui, diferentemente do gráfico anterior, nós não temos valores percentuais, nós temos valores absolutos em toneladas, que foram produzidos ao longo desses 5 anos. Se nós observarmos só a soja,
nós percebemos que no primeiro ano, que foi 2008, houve a produção de 45 toneladas. Ao passo que em 2013, houve uma queda, uma redução para 30 toneladas. O sorgo, por sua vez, oscilou ao longo dos anos. O café também passou por oscilações. No primeiro ano eram 18 toneladas, no segundo ano 20, no terceiro 22, no quarto 15 e no último ano 14 toneladas. Veja que esse gráfico ele é muito útil para a gente ver a variação ao longo dos anos. No entanto, existe uma outra forma de representar essas mesmas informações em um gráfico de barras ou colunas. É o que nós veremos a seguir. Nós temos aqui as mesmas informações, só que organizadas de forma distinta. Ao invés de a gente separar cada tipo de grão, aqui nós colocamos os grãos uns sobre os outros, respeitando a escala proporcional de cada um deles. Então veja, se a gente pegar aqui o café, que é o primeiro item da nossa legenda, que está em rosa, no primeiro ano foi 18. Veja o tamanho que está aqui representado. No segundo ano, em 2010, estava com 20 toneladas. A área do gráfico que representa o café aumentou um pouco em relação ao ano de 2008. O mesmo aconteceu com os outros. É importante a gente manter essa escala, essa proporção. Dessa forma, podemos fazer uma avaliação mais adequada da informação que está no gráfico. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que esse tipo de gráfico ele nos possibilita ver ainda a variação no montante total. Veja que no ano de 2018, o valor foi aqui. No ano de 2010, o total de toneladas aumentou, foi aqui. No ano de 2012, a gente vê que há uma queda. E no ano de 2013, houve um pequeno aumento. Agora, fazendo uma análise um pouco mais crítica sobre esse gráfico, é interessante notar que nos falta uma informação. Veja que ele traz os dados referentes a 2008 e dados referentes a 2010. E os outros são dados de ano em ano. No entanto, aqui a gente tem um intervalo de 2 anos. Esse tipo de situação compromete a nossa análise dos dados. E é importante a gente ficar atento. Às vezes, algumas informações são ocultadas propositalmente. Talvez a instituição que fez esse gráfico decidiu, por vontade própria, ocultar o ano de 2009. Ou, às vezes, por falta de informações, esses dados não foram acrescentados. No caso de faltar informações, por ter problemas técnicos de coleta em um ano específico, é interessante colocar uma observação. Nesse caso, poderíamos fazer dessa forma. Nós colocaríamos aqui uma observação e acrescentaríamos uma nota no rodapé, informando a justificativa do porquê os dados do ano de 2009 não foram plotados no gráfico. No caso desses 2 gráficos de barra que eu apresentei, faltou também a fonte, o local de onde as informações foram retiradas e elaboradas. O terceiro e último gráfico que eu apresentarei aqui é o gráfico de setores, ou gráfico de pizza. O gráfico de setores, ou pizza, recebe esse nome porque ele é similar a pedaços de pizza, a setores. Então, se a gente fizesse aqui uma reta até o centro, nós teríamos aqui uma parcela, um pedaço de pizza. Esse tipo de gráfico é bastante utilizado para representar percentuais. Então, nós temos aqui a legenda, nós temos aqui a pergunta que foi feita, nós temos o percentual de resposta da população. Nós temos aqui 2 gráficos. Esses 2 gráficos têm a mesma pergunta. No entanto, eles apresentam informações distintas. Aqui falta uma informação que é crucial para a gente poder interpretar o que cada gráfico está representando. Esse primeiro gráfico foi feito na cidade 1 e esse segundo na cidade 2. Então foi questionada uma amostra da população dessas 2 cidades sobre o nível de satisfação com o sistema de saúde. Os resultados são distintos. Veja que esses gráficos possuem um erro de legenda. Eles informam que 2 variáveis é o bom. Se as 2 são a mesma coisa, elas deveriam estar representadas juntas. Provavelmente aqui houve um erro de digitação por parte da pessoa que elaborou
o gráfico. Nesse sentido, a informação fica comprometida, uma vez que nós, analisando o gráfico, não podemos ter certeza se podemos juntar ou se foi um erro de digitação e esse bom significa outra coisa. Saliento, mais uma vez, a necessidade de colocar a fonte, quem foi que fez essa pesquisa. Por último, eu gostaria de apresentar para vocês um gráfico de pizza. Veja, esse gráfico, ele não possui percentual, ele não possui título, ele não possui fonte. E a legenda dele já vem indicada de uma forma direta. Esse gráfico é um modelo de gráfico ruim. Ruim em que sentido? No sentido que é difícil extrair informações dele. Lembre-se que os gráficos eles são utilizados para facilitar a interpretação de informações. Muitas vezes, ele vem como uma maneira de resumir um número enorme de informações, condensando e facilitando assim a leitura para todos nós. Então é isso, pessoal. Vejo vocês nas próximas aulas.